Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aislan Borba, diretor de operações de receita aqui na Zupo. Se você gosta do nosso conteúdo, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal e aproveita e manda esse vídeo aqui para os seus amigos que também têm dúvidas sobre integrações no ecossistema do Bittrex 24. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas das integrações que eu mais gosto no Bittrex 24 e também ranquear quais as que eu geralmente indico para os nossos clientes e quais as que eu recomendo que ele espere e deixe para depois. Vamos lá? O nosso time de marketing preparou esse material e o pessoal chama de tier list, né? Então, tem algumas aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, as categorias que a gente tem são não vivo sem, que são aqueles recursos que são tão dentro do nosso dia a dia, aqui na nossa operação, que parece um recurso nativo. Vocês vão ver que alguns desses recursos a Bittrex 24 nunca vai lançar, porque são muito características do nosso mercado, né? Do Brasil mesmo, né? Algumas são as sempre indico, então são aquelas que, se eu entendo que faz parte do negócio do cliente, eu sempre vou indicar para resolver o problema dele. Para quem ama Gambi, então se eu vejo que o cliente tem um perfil mão na massa, ele tem um time de TI que vai ajudar ele, ou é uma coisa que não tem um outro jeito de fazer, eu vou indicar. Dá para viver sem, então é um pouco de preciosismo e tudo mais, eu vou colocar nessa categoria. E deixa para depois, eu vou colocar aqui nessa categoria aquelas integrações que, particularmente, eu acho que não é um bom momento iniciar um projeto CRM com essas integrações. Legal? Então, vamos lá, vamos começar. Então, o time de marketing colocou aqui a primeira, o Receita AWS, tá? Particularmente, eu não vivo sem essa integração. Receita AWS é um banco de dados público, desenvolvido aí por um pessoal. É uma API muito boa, ela tem uma boa sincronia com os dados da Receita. Se você captura leads e você já pede o CNPJ, seja isso por formulário ou por bot, e você já tem dados ali das empresas, então se você vende para empresa, uma empresa B2B, né? E você captura esses dados, imagina que legal, a partir do CNPJ você descobrir KNAI, endereço e várias outras informações dessas empresas. Isso pode ser útil para quê? Para inteligência comercial. Então você pode entender se esse cliente tem a ver com o teu perfil de cliente ideal, pode te ajudar a fazer uma análise RFM, enfim, muita coisa interessante. Então, eu não vivo sem. Sendo bem sincero, a Bittrex 24 nunca vai lançar esse recurso, porque não é um CRM brasileiro, uma solução mundial e tudo mais. A gente recebeu o Isaac, que é o parceiro, o nosso gerente de contas, né, Brasil, da Bittrex 24, ele mesmo falou, a Bittrex 24 espera que os parceiros lancem soluções para tropicalizar o Bittrex 24. Então, essa é uma delas. Então, eu não vivo sem, a Bittrex 24 nunca vai lançar esse recurso, então a gente vai ter que desenvolver mesmo. Se você quer ter uma solução como essa, usa o QR Code aqui no canto para falar com o nosso time comercial e entender como é que a gente pode te ajudar nisso aqui. Uma solução bem simples, baixo custo e que pode ajudar vocês, tá? Via CEP. Particularmente, dá para viver sem, tá? Então, isso aqui é uma solução baseada em endereço, ajuda a entender distâncias entre pontos e, a partir do CEP, ter soluções de completa de endereço. A gente fez poucas vezes para alguns clientes pontuais. Não acho que é uma solução, assim, muito importante. Mas a gente fez quando os clientes pediram. A gente tem pronta também. Não sou muito fã, tá? Mas, como foi solicitado, a gente fez, tem pronta, é legal, mas eu acho que dá para viver sem, eu acho que não é uma coisa assim, nossa, que sofisticada e tudo mais, mas é legal, tá? É uma API pública também de dados de endereço a partir do CEP, tá? Correios usa muito, outras coisas aí usam bastante também. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Asas. Particularmente, eu não vivo mais sem uma integração do Asas, tá? O Asas é uma plataforma meio de pagamento, uma gateway de pagamento, um sistema de gestão financeira aqui de Joinville, que é a nossa cidade. O Asas é uma ferramenta sensacional. A integração é fantástica. Imagina que legal você realizar uma venda no CRM, ali na entidade de negócios, você já gerar uma cobrança, escolher isso por dentro do card de negócio, forma de pagamento e tudo mais, e o Asas já gerar essa cobrança.
Então eu gosto muito da solução deles, eu acho que a forma de precificação é justa, você paga por boleto, então não tem mensalidade. Se você tem muitas cobranças, a mensalidade é alta, se você tem poucas, a cobrança é baixa. Então é um tipo de solução muito justa, né? Principalmente se você usa boleto, se você recebe no cartão, que são os meios mais comuns, se você não precisa de antecipação. Então a gente gosta bastante do Asas. Se você é cliente da Zup, você já deve ter recebido em algum momento da nossa jornada alguma cobrança do Asas. Gostamos bastante deles, a API deles é muito boa, muito fácil de entender. A gente não vive sem aqui na Zup, então é uma solução que tá aqui entre o sempre indico e não vivo sem. Eu acho sensacional, acho fantástica. É uma das integrações que eu acho vital para negócios B2B. É muito boa, tá? Eu vou aproveitar esse assunto e eu vou antecipar que é da Vind, tá? Eu indico quando eu entendo que o modelo de negócio do cliente é baseado nisso, tá? A Vind é uma API de pagamento baseada em recorrência. Então, se o cliente vende mensalidades, clubes de assinatura, esse tipo de coisa. Não que o Asas não seja bom nisso, mas o Vind, ele é uma API baseada nisso. Então, acho que eles são melhores de negociação e tudo mais. Então, se o cliente tem um modelo de negócio baseado nisso, a Vind, eu acho que ela é um pouco mais agressiva, mais competitiva, mais amigável. A gente tem bons clientes que utilizam a Vind. Então, se você é desse ecossistema e está procurando um CRM para melhorar o seu relacionamento com a sua base de clientes, e inclusive, se o seu negócio é baseado em recorrência e você não tem um CRM, você está perdendo muito dinheiro. A Zup é muito experiente em melhorar a Customer Experience de negócio baseado em recorrência. Usa o QR Code aqui e nos procure. É muito positivo a gente trabalhar esse ponto, então é muito bom. A gente tem já essa integração feita, tem experiência, é uma API muito amigável também. Tem uns truquezinhos, né? Já que é um negócio baseado em recorrência, tem algumas questões que precisam ser feitas ali dentro do CRM, mas é muito bom, gera muita inteligência para o negócio, tá? Então é bem legal. Outra integração que eu não vivo sem é assinatura digital. O pessoal pegou 2 exemplos aqui que saem bastante, que é a ClickSign e a ZapSign. Então a gente é um negócio B2B baseado em prestação de serviço. Não escolha um prestador de serviço sem assinar um contrato. Dentro do Bitrix 24, a gente tem assinatura de contrato, a gente tem assinatura digital, que não é a mesma coisa de assinatura eletrônica. Existe uma diferença, né, que é a questão do certificado ICP3. Se você tem dúvidas sobre isso, deixa um comentário. Quem sabe no futuro a gente grave um vídeo explicando a diferença disso. Nós não somos advogados, mas a gente entende um pouco desse assunto. Existem negócios que sim, a assinatura digital pode cobrir esse tipo de contrato, mas existem alguns cenários, e não são poucos, entre negócios B2B, ou mesmo entre pessoas físicas, que a assinatura eletrônica ainda é necessária, com o certificado ICP3. Então, é muito importante que as empresas entendam isso. E nesse caso, então, a gente precisa de uma integração com a entidade certificadora. Aqui na Zup a gente usa internamente com uma dessas 2 empresas, então a gente tem no portfólio algumas. Consulte, mas imagina que legal, como o B324 tem o módulo de gestão eletrônica de documentos, é muito fácil gerar um contrato pelo CRM e a partir dali enviar para uma dessas 2 empresas. Então a gente tem essas 2 integrações prontas e também a possibilidade, então imagina que legal, o teu vendedor chegou na etapa final da venda, gera o contrato e a partir dali encaminha para assinatura eletrônica. Imagina que legal, assim que todas as partes assinaram, ele já dá o card como ganho e a partir dali, através da integração com o Asas, já gera fatura e imagina que legal, paz na terra entre os homens de boa vontade, a passagem de bastão entre o time de vendas e o time de back-office é pacificada. Isso melhora muito a vida do teu time interno e, por causa disso, melhora a experiência do teu cliente. Porque eu não dependo de uma interação humana ou de uma ação humana para que isso ocorra. E isso é uma das coisas que mais a gente causa impacto e é mais onde eu entendo que as integrações podem resolver problemas, tá? E isso é fantástico. E é por isso que eu não vivo sem essas 3 e é por isso que a gente não vive sem essas aqui, tá? É sensacional. Esse aqui é o nosso trio de ouro. Esse aqui é sensacional, tá? Entenderam por que eu sou fã dessa trindade sagrada aqui? É sensacional. Vamos lá?
Qual que são os próximos aqui? Boa, marketing digital. Particularmente, a gente tem um cenário aqui, que é o Active Campaign RD Station, que aí depende do modelo de negócio do cliente. Eu vou colocar eles em sempre indico, porque dependendo do modelo de negócio do cliente, de fato, a gente precisa indicar. Essas duas ferramentas, elas são dois grandes concorrentes. RD Station é uma ferramenta brasileira, baseada em Florianópolis. A TOTS recentemente comprou. Active Campaign é uma ferramenta estrangeira, que teve uma estratégia muito agressiva anos atrás, tem um bom posicionamento no Brasil e globalmente, que não vou dizer que fazem as mesmas coisas, mas tem um posicionamento parecido. Tem clientes que nos procuram: Aslan, eu quero trocar essas ferramentas, é possível? Vou ser muito transparente com vocês, depende do seu nível de maturidade e aí eu vou ser muito transparente com vocês, porque o cargo que eu ocupo aqui na Zopo é o cargo de diretor de receita. O quão de ROI você já tem com essas ferramentas? Se hoje você já tem um ROI muito alto com essas ferramentas, eu não indico que você as substitua. A minha opinião como diretor de receita é que você não troque essas duas ferramentas se você já tem um ROI com elas muito alto. Se hoje você tem uma dificuldade de justificar essas ferramentas para sua diretoria porque elas não dão ROI, aí a gente pode juntos avaliar uma substituição, talvez pelo B324. Ou, se você subutiliza essas ferramentas, você utiliza elas para campanhas muito simples de marketing, você utiliza muito poucos recursos, o B324 pode sim substituir. O B324 tem um módulo de CRM Marketing, tem funil de leads, a gente pode sim pensar. Legal, Asa, vamos pensar num cenário que não é possível substituição ou a empresa usa há muitos anos, o ROI é muito alto. Legal, vamos fazer uma integração. Cenários que eu vejo de integração entre o RD ou o Active Campaign e o B324 da Zopo, que eu vou ser muito transparente com vocês. A gente tem bons concorrentes, parceiros, né, e amigos no nosso ecossistema que tem integrações, mas eu acho que eles ignoram alguns cenários. Aqui na Zopo a gente vê, note a observação que eu fiz. Nós estamos substituindo a entidade de lead por um outro sistema. O que isso significa? Muitas das integrações que a gente faz aqui não é de lead para lead, é de lead para negócio. Então, na nossa integração, muitas vezes a gente já cria lead contato ou contato empresa. E isso é uma diferença muito grande, tá? E é por isso que essas integrações elas não são simples e não são triviais, tá? Não é uma coisa de prateleira que a gente faz em uma semana. Por quê? Porque, como eu falei, existe dentro do conceito da implementação uma substituição completa da entidade lead. Então, eu estou... Por questão de modelo de negócio da empresa, o lead, quando sai de lá, ele já está gerando uma oportunidade com uma empresa, por exemplo, tagueada. Um exemplo, uma empresa que está prospectando um parceiro aqui dentro, tá? Estou trazendo um contexto bem particular. Vai existir cenário que, de fato, estou trazendo de lead para lead. Ou eu poderia trazer de lead para lead e daí, por uma parametrização ali no Bitrix, a gente ter uma automação, ou ter um script, ou ter uma outra forma, que daí a gente faz uma gambiarra Bitrix para Bitrix e leva isso para algum lugar dentro do Bitrix. Um negócio, um SPA. Mas aí é uma questão de escolha de cada um, tá? Legal? Então, ou seja, tem cenários aqui, cenários e cenários para a gente trabalhar aqui dentro, tá? Então é uma integração que a gente vê bastante no mercado pelo posicionamento dessas ferramentas e como eu comentei, o nosso posicionamento se a ferramenta já dá ROI, não vai valer a troca, porque a integração é barata, tá? Perto do ROI possível. E aí o meu lado como consultoria de CRM é fazer o teu time de vendas ter ROI, não o teu time de marketing. Porque, sendo bem sincero, o papel dessas ferramentas é elas te dar ROI de marketing. O meu é fazer o teu time de vendas dar ROI. Beleza? Esse é o nosso posicionamento. Vamos para a próxima. Mail Parser. Esse aqui é um tesouro escondido. Imagina que você é uma imobiliária, uma empresa de venda de carros, uma empresa de turismo. O que essas empresas têm em comum? Dependem de portais. Muitas vezes esses portais vão te mandar leads e oportunidades como? Por um e-mail. Esse e-mail, ele segue um padrão. Tem sempre o mesmo remetente, sempre o mesmo destinatário e uma mensagem padrão no corpo. O hóspede fulano de tal, quer uma reserva, data tal, empreendimento tal.
Como é que você funciona na tua empresa? Ou você distribui isso para o teu time de vendas, ou tem alguém, um estagiário, um menor aprendiz, que está copiando e colando no WhatsApp, no teu sistema de agendamento, enfim. Isso traz improdutividade para o teu time, ou traz custo. A ideia do Mail Parser é que a gente, então ele não é necessariamente uma integração, ele está aqui porque de certa forma é uma integração com uma caixa de e-mail, mas ele é um desenvolvimento que lê esses padrões de remetente, destinatário e corpo de e-mail e cria uma coisa no CRM. Pode criar um lead, pode criar um negócio, pode criar um contato, enfim. Vai depender do conceito que o cliente está nos trazendo. E aí eu entrego direto para as pessoas corretas. Então, uma concessionária de carros, eu posso criar um novo lead, por exemplo, e aí eu posso trazer qual o anúncio que a pessoa viu, qual o carro de interesse dela, os dados de contato. E, inclusive, se for um lead, e aí dispara a regra de distribuição, vai para o vendedor fulano de tal. Mesma coisa para imóveis, mesma coisa para turismo. Então, ou seja, isso é muito importante. Eu posso aplicar isso, inclusive, para o reverso. Para sistema de etiqueteria, por exemplo. Isso pode ser utilizado para sistema de parceiros, para distribuição de leads globais. Então, existe uma série de oportunidades muito interessantes usando o Mail Parser. E eu acho que aqui a gente pode te ajudar bastante. Por que coloquei para quem ama Gambi? Porque, de certa forma, é uma gambiarrinha, né? Não é uma coisa trivial, não é uma coisa que às vezes as empresas vão pensar. Mas é uma coisa que às vezes o nosso time pensa quando entende o sistema. Outra coisa que aqui ajuda é franqueados. Eu não consigo falar com a franchising, a empresa é muito grande e ela manda para os franqueados os leads dessa forma. E aí eu consigo ajudar esse franqueado, que é meu cliente, ele comprou o CRM comigo e eu consigo ajudar ele a performar. Então a gente tem algumas universidades, empresas de curso e treinamento, que o cara é um multifranqueado, ele tem 10, 20 unidades, ele contrata a Zupo para escalar por conta própria e eu consigo captar esses leads por ali. Pequenas empresas de telecom que são também subsidiárias de empresas muito grandes. Eu não tenho acesso à API do sistema deles por questões diversas. A gente também consegue ajudar esse pessoal dessa forma. Então, é uma ótima solução. O que mais? Pegando carona na gambiarra, a gente tem aqui, ó, Google Sheets. Imagina que você vai fazer uma venda muito complexa, cuja formação da proposta é engenheirada, que a gente chama. Uma usina solar. Poxa, depende o preço do aço, vai depender deslocamento do local de origem, vai depender número de diárias dos profissionais que vão trabalhar nesse projeto, vai depender cotação do dólar do dia do fechamento. Nossa, vai depender de muitas variáveis complexas. Qual que é o melhor lugar para fazer o cálculo dessa proposta? Uma planilha. Concorda comigo? Então, como é que eu trago o preenchimento dos campos de CRM? A melhor forma é através de um Excel. Então, o que a gente sugere? A maior parte das empresas hoje usa o Google Workspace, né? Poderia ser um Office 365, mas eu vou ser bem sério para vocês, eu não sou muito fã da Microsoft. Então a gente sugere uma planilha na nuvem e aí a gente faz uma integração, né? Utilizando a API do Google para os campos do Bittrex 24. E aí então, ou seja, o cliente manipula essa planilha à vontade e em algum momento ele dispara um gatilho e esse gatilho faz a atualização ou a criação de um card de negócios. Ele pode atualizar produtos, preço dos produtos, cadastrar novos produtos, atualizar campos do card à vontade para esse cliente. Então isso é muito bom, porque isso pode ser utilizado para, como eu comentei, esse contexto de vendas muito complexas. Isso poderia ser utilizado para atualizar cadastro, isso poderia ser utilizado para atualizar status. Então, aquele contexto também que eu trouxe dos franqueados, que às vezes eu não tenho acesso ao sistema mãe, poxa vida, isso é uma super mão na roda. Isso entra aqui no Pra Quem Ama Gambi porque é um pouquinho gambiarra, né? Esse tipo de solução, mas nos ajuda muito a ter soluções muito interessantes para resolver problemas muito complexos, tá? Eu coloco aqui no Gambi porque, pensando em governança, né, não é uma solução muito formal, mas ajuda bastante. A gente tem que pensar em algumas coisas, então como é que funciona? Cada vendedor tem sua planilha, não tem, por aí vai. Mas é um tipo de coisa, tipo de discussão que a gente resolve em uma reunião com um time de TI Compliance e rapidamente a gente consegue empoderar os times para que eles consigam montar suas próprias propostas e resolver os problemas. O legal é que daí, como a gente não entra na parte de cálculo, se o time quiser mudar as fórmulas, ele consegue resolver, porque geralmente eu fico só com os espelhos.
Então, se o markup da empresa hoje, vamos supor, é 1,4, amanhã é 1,7, eu não preciso mexer nas automações do B324, certo? Então, ou seja, a manutenção é de responsabilidade do cliente. Então, o time de engenharia tem toda a independência para fazer isso. Então, isso vale para indústria, ama muito isso, o time de compras, enfim. Eu dou esse poder para o cliente, entendeu? Hoje o preço do aço vezes não sei o que, vezes 1,3, amanhã vezes 1,7. Legal, vai lá e edita uma célula. Não precisa entrar no Bittrex, editar um fluxo de trabalho, criar uma variável, não sei o que, um campo oculto. Não precisa fazer nada disso, desde que o resultado final continue aparecendo no mesmo lugar. Então fica muito fácil dar manutenção, entendeu? Então eu gosto bastante desse tipo de solução, tá? Por todas essas questões. Legal? Vamos lá. Deixa para depois. A gente tem aqui o Klimba Commerce. O Klimba é uma empresa aqui de Santa Catarina, eles são de Tubarão. A gente tem alguns clientes que têm a solução de e-commerce dele integrada no B324. Particularmente, qualquer solução de e-commerce, eu sempre recomendo deixar para depois, salvo quando o cliente usa o e-commerce como a sua única ou principal fonte de renda. Aí eu moveria ele aqui para o Sempre Indico. A gente domina a API do Klimba. Dos e-commerces brasileiros, eu vou recomendar ele em detrimento de Shopify e outras, tá? A gente sempre vai apoiar os nossos parceiros locais, mas pensando em estratégia de implementação de CRM, eu sempre gosto de deixar o e-commerce para uma V2. Por quê, pessoal? Justamente porque quando a gente fala de implementação de e-commerce, a gente está falando de implementar uma coisa que é tão complexa quanto implementar um CRM. E o gestor de e-commerce é um cara tão sofisticado quanto um analista de CRM. Então, tudo que a gente fala de implementar o CRM, ele também fala lá. Fazer teste AB, variáveis e tal. O que isso significa? Que eu tendo a adicionar muito caos aqui. Então, se o e-commerce ainda não está validado e maduro, e o CRM também não está validado e maduro, eu tendo a ter muito caos na nossa implementação. Então, eu particularmente gosto de deixar isso para depois. Mais uma vez, minha ressalva. A mesma coisa que eu falei lá no Vindi. Se isso é o seu modelo de negócio principal, tudo bem. Quer dizer que isso já está maduro, já está validado, show. Então, se você é uma distribuidora de autopeças B2B, 80% do faturamento é e-commerce e 20% é time interno. Cara, vamos priorizar o time interno só para ter a casquinha e já vamos embora para o e-commerce, entendeu? E eu te colocaria numa categoria aqui do lado do Vindi, por exemplo. Sacou? Então, é o teu time principal ali. Se não, é o contrário, 20% do faturamento e-commerce, vamos deixar isso para depois por uma questão de estratégia de implementação. Minha opinião, tá? Se é um desejo futuro, deixa para depois. Eu não acho que é uma boa ideia trazer isso para cá. Outra coisa que eu gosto de deixar para depois são implementações de RPs muito grandes. SAP A1, Proteus ou qualquer outro RP que tenha uma alta taxa de customização. Por quê? Porque geralmente você não vai encontrar 2 RPs desse com a mesma quantidade de customizações. Então, não são triviais. Então, o que eu sugiro? A gente passa por uma primeira onda de implementação, a gente passa pela onda de adoção, a gente passa pela onda de expansão, e após o teu time ter muita maturidade, ter muita certeza sobre exatamente o que nós vamos ter no CRM, a gente passou por uma onda de melhorias, aí sim a gente vai passar por começar a levantar os requisitos do teu RP. Outra coisa, a gente vai se aproximar do teu time de sustentação, vai levantar os requisitos com calma e aí a gente começa a conversar com isso. Aí a gente continua amigo por muito tempo e isso vai dar certo. Eu jamais recomendaria que isso acontecesse na V1, tá? A gente já fez isso e eu vou compartilhar com você que as experiências não foram tão boas. Então por isso que eu recomendo deixar isso para depois, tá bom, pessoal? Por não ser uma boa prática. É pelo menos dessa forma que eu gostaria de posicionar vocês e educar o mercado. Mas a gente já fez mais de uma vez, só como eu comentei, pelo alto nível de customização, não é algo replicável. Porque, por exemplo, o cliente pode ter release atrasado, pode ter campo customizado, em formato customizado e por aí vai, tá bom? Mas comenta comigo, compartilha comigo, que customizações você não viu aqui que você gostaria de ver num próximo vídeo.
A gente fez muitas outras, eu selecionei algumas que a gente entendeu que a gente poderia ranquear, mas a gente tem outras aqui prontas no nosso portfólio, com Omie, com Conta Azul e outras que não apareceram aqui. Quais que você gostaria de ver no vídeo 2? Comenta aqui. E quais delas você gostaria de ver eu compartilhando a tela ou alguém do meu time mostrando como funciona? Comenta também. Se você gostou ou se você gostaria de ver uma delas também no seu time, compartilhe com alguém do teu time, com a pessoa do financeiro, com a pessoa do RH e tudo mais, tá bom? Se você assistiu até o final, obrigado por assistir esse vídeo e até sempre. Valeu, pessoal!